Oi, gente! Hoje eu quero compartilhar com vocês um jeito muito curioso de olhar para as emoções que pode te ajudar a sair de uma emoção negativa instantaneamente. Na verdade, hoje eu tenho uma outra visão sobre as emoções negativas. Acho todas maravilhosas, adoro todas, eu vejo a função, a importância de todas, como eu tenho ensinado no curso de Psicologia Positiva e Inteligência Emocional. A tristeza ajuda a gente a ficar introspectivo, para refletir, para enxergar o que a gente quer, o que é importante pra gente, o que a gente quer buscar. A raiva faz a gente ter energia para mudar o que está errado, o que a gente quer que seja diferente, o que a gente acredita que pode ser diferente. A vergonha faz a gente avaliar o nosso comportamento para encaixar no grupo. E muitas vezes a gente vai ter que ver que a gente tem que mudar de grupo, em vez de mudar o que a gente está fazendo, ou mesmo mostrar para o grupo que tá tudo certo a gente ser daquele jeito, então ser daquele jeito mesmo e perceber aos pouquinhos que o grupo aceita sim, que aquilo é bem-vindo, que o novo, que o diferente também é bem-vindo. Enfim, a culpa ajuda a gente a ser pessoas melhores, né? Se a gente não sentisse culpa, a gente nem se incomodaria de ter feito algo que machucou alguém. Então, todas as emoções são muito, muito, muito boas. Mas tem uma questão que é, às vezes, aliás, com muita frequência, elas ficam mais intensas do que precisariam ficar. E elas nem precisariam estar presentes, mas elas estão pelo jeito que a gente pensou sobre as coisas, pelo que a gente interpretou da situação. Então, nós é que estamos pensando algo que fez a gente sentir aquela emoção. E não que algo realmente tenha acontecido, né? Foi a nossa interpretação. Então, eu tô pensando muito mal de mim mesma e por isso eu me sinto muito culpada, mesmo numa situação que eu não fiz nada de errado, né? Tipo, não machuquei ninguém, não desrespeitei valor nenhum, nem valores meus, né? Ou tô com uma vergonha exagerada, não tô querendo me expor em alguma mídia social, não tô querendo escrever o meu livro, não tô querendo fazer coisas que vão contribuir para o mundo, que vão contribuir para outras pessoas, porque eu tô aqui preocupada com o julgamento alheio. Ou a raiva tá tão exagerada que eu tô machucando as pessoas à minha volta, que eu tô agressiva, ou mesmo tô simplesmente de mau humor com muita frequência, né? Atacando todo mundo, reclamando de tudo, irritada com tudo. Tudo isso faz parte da emoção raiva. E a gente fica desse jeito quando a gente está fazendo uma leitura da situação de que as coisas não estão sendo como a gente gostaria e que elas deveriam estar sendo como a gente gostaria, e aí você fica briguento e reclamão. E tá tudo certo, na verdade, que você queira que as coisas sejam melhores, que elas sejam como você gostaria. A gente nasceu com essa questão mesmo de ter esse desejo inato de satisfazer os nossos desejos. A gente veio para satisfazer os nossos desejos, a gente veio para desejar, com isso criar, ter os nossos desejos atendidos e com isso a gente contribui até para a melhoria do mundo. Então, tá tudo certo que a gente seja assim. Aliás, é importantíssimo para a evolução do universo que a gente seja assim, que a gente tenha desejos, porque a gente está criando com os nossos desejos. A questão é que se a gente está constantemente reclamando, significa que você está focando a sua atenção no que está errado, no que não está bom, em vez de focar a atenção no que está bom. E sempre tem alguma coisa boa presente no momento também. E a gente sabe, vocês sabem, quem acompanha aqui o canal, que toda vez que a gente foca a atenção em algo, a gente dá força para esse algo. É como se você colocasse combustível naquilo. Então, se eu foco a atenção em coisas que eu não estou gostando na minha casa, nos meus relacionamentos, no comportamento dos meus funcionários, qualquer situação, as coisas vão tender a piorar. Porque eu tô colocando energia, colocando foco no que tem dado errado. E tem um jeito muito interessante de interpretar as emoções negativas, que é o que o Abraham ensina,
que é o seguinte: eles falam que a emoção negativa significa que você está olhando para aquela situação com um olhar distante do que o seu ser interior, que é a extensão da fonte, está olhando. Então, a fonte tem uma opinião diferente sobre o que está acontecendo. A fonte nunca sente emoção negativa. A fonte está o tempo todo apreciando, sentindo amor, admirando, gostando. Então, como que a fonte está gostando até de algo aparentemente ruim? É porque a fonte sabe que aquele ruim está criando algo bom no futuro. A fonte sabe que o ruim está fazendo você pedir por algo melhor e que esse melhor vai se concretizar. Então, que algo bom acabou de acontecer. A fonte sabe quando você está achando que ninguém gosta de você, que você não é amado, que você é extremamente amado. A fonte te ama. A fonte sabe quando você está morrendo de vergonha de fazer alguma coisa, que não tem motivo nenhum para você sentir vergonha, porque você está se expressando e ao se expressar você está contribuindo, está trazendo algo de bom, de único que só você pode trazer. Então não tem motivo para sentir vergonha. E assim por diante. Eu gravei sobre isso um tempo atrás, anos atrás, lá no Telegram fechado, né, que agora está numa plataforma de cursos para as pessoas receberem como pílulas diárias ali de sabedoria, de reflexões. E eu tô em viagem no momento e nisso acabou não dando tempo de eu gravar para vocês. E eu não queria deixar vocês sem vídeo para esse domingo. E uma pessoa da minha equipe tinha acabado de ouvir esse áudio lá do Telegram fechado, um áudio que eu vou compartilhar aqui com vocês, falando desse assunto, dessa questão do outro olhar, né? Dessa questão de que a emoção negativa significa que você está enxergando as coisas de um jeito que na verdade é distante da realidade. Então eu fiz uma reflexão sobre isso anos atrás e o meu jeito de falar era diferente na época. Eu estava começando nessa história de gravar áudios, né, para as pessoas, então eu fui me soltando aos poucos ao longo das gravações ali do Telegram. Ao longo dos meses, o estilo foi mudando até virar o estilo que eu falo aqui no canal. Mas no começo era mais sério, né? Mas a mensagem é maravilhosa, pode trazer consolo, conforto para pessoas que estão sentindo alguma emoção negativa nesse momento. Eu falo, por exemplo, de um exemplo da pessoa querer ter filhos e já ter passado da idade para ter filhos, dou outros exemplos também. Então, vou compartilhar aqui com vocês, espero que vocês gostem. Inclusive, esse treinamento em desenvolvimento pessoal, que é esse conteúdo do Telegram fechado, está à venda e, como eu disse agora, está numa plataforma de cursos, porque fica melhor para vocês aproveitarem, né? Quem não gostava muito do estilo de tá tudo ali no Telegram, agora pode assistir tudo escolhendo por módulos, tem as duas formas, vocês recebem as duas formas. Ou como pílulas diárias, né? Você pode escolher o que você está com vontade ali no dia. Então, desejo que quem gostar desse conteúdo, dessa ideia, possa adquirir e, e escolher o formato que mais dá certo para você e pode ser diferente a cada dia também. Espero que vocês aproveitem muito. Um ótimo domingo para vocês, um beijo no coração de vocês e até uma próxima. Oi, pessoal. Eu tinha ficado de esclarecer melhor aquela ideia de que muitas vezes as emoções negativas significam que a gente está acreditando em algo que não é verdade. Então eu vou passar para vocês uma série de exemplos para vocês verem como isso realmente acontece. Um dia desses, uma pessoa comentou comigo que ela é muito boa em matemática e ela é péssima em ciências. E ela ia ter um debate na escola, para o qual ela tinha se preparado, ela dominava o assunto, ela tem facilidade para falar, mas por algum motivo, na hora que ela foi chamada, que era a vez do grupo dela, quando ela levantou, ela estava com a perna bamba. E aí ela comentando assim, era como se fosse uma prova de matemática, que ela é boa, que ela ainda tinha estudado, sendo que geralmente ela nem precisa estudar para matemática. Mas
que na hora que ela foi chamada é como se tivesse sido chamada para uma prova de ciências, que ela é péssima, que nem tivesse estudado. Então é exatamente isso que eu estou falando para vocês. É a desproporção entre o que realmente está acontecendo e a nossa interpretação daquilo. Se a gente está tendo uma reação dessas, de ansiedade grande, ou mesmo outras emoções, tristeza, culpa, em geral o que está significando é que você está vendo aquela situação de um jeito muito mais negativo do que é a verdade. Eu até já reparei, e já comentei isso com pessoas que conversaram comigo que já perceberam isso também, que coisas do tipo, é, por exemplo, vem uma mensagem no WhatsApp que você interpreta negativamente. Por exemplo, parece uma ameaça de algum desconhecido. E aí o seu coração acelera. E aí você vai ver, não era nada. Então, é muito frequente a gente conseguir perceber que, em geral, na hora que alguma coisa realmente ruim acontece, a gente tá tranquilo. Mas que quando tem esses alarmes, não era nada. É você que está interpretando pior do que aquilo realmente é. Uma vez, por exemplo, uma pessoa comentou comigo assim: um projeto dela estava com um certo número de participantes. E aí ela teve a impressão de que uma pessoa que estava muito engajada tinha pulado fora. E aí o coração dela acelerou. Até ela esclarecer que foi um mal-entendido, que não tinha sido nada daquilo, ela passou um nervoso ali. E aí uma outra pessoa realmente pulou fora e não causou nervoso nenhum. Por quê? Porque é o contraste entre a realidade, é difícil de entender isso, entre a realidade e o que a gente imaginou. Quer dizer, o contraste era muito maior entre a pessoa engajada a largar, e foi isso que fez o coração dela disparar, do que uma pessoa que realmente nem parecia tão envolvida. Então, no que isso é útil para gente? Vou tentar dar mais exemplos para ficar mais claro. É a gente conseguir se acalmar diante de uma emoção negativa e pensar, eu estou interpretando isso de um jeito muito pior do que é. Provavelmente o oposto disso é verdade. Quer ver um jeito bem profundo de pensar sobre isso? Imagina uma pessoa que está triste cronicamente porque ela queria ter filhos e não conseguiu engravidar até hoje. O que ela está pensando de oposto da realidade que está causando aquela tristeza? Ela está pensando que ela não pode viver uma coisa que ela quer muito viver. Mas por que isso é fora da realidade? Porque ou ela ainda vai engravidar naturalmente, ou vai fazer uma FIV e vai dar certo, ou fertilização in vitro, né, para quem não sabe, ou ela vai adotar uma criança, ou mesmo, e isso é o jeito mais profundo da gente interpretar, o que a pessoa quer quando ela quer ser mãe? Ela quer cuidar, ela quer acalentar, ela quer ser o suporte de alguém, ela quer educar. E não necessariamente você precisa de um filho para você sentir tudo isso. Muitas vezes a pessoa é meio que mãe da humanidade. Eu já vi uma pessoa uma vez que me disse que perdeu meio que a época de ter filhos, ela já era mais velha, mas que ela estava muito satisfeita, porque ela se satisfez de outras formas. Ela era professora, ela educava pessoas, ela tinha uma relação muito próxima com os alunos. Então ela sentia como se ela tivesse muitos filhos. E eu já senti isso também, no sentido, eu tenho 2 filhos, mas um tempo atrás me deu vontade de ter o terceiro. E, e eu vejo atualmente que não caberia, porque os meus filhos atuais, o meu novo filho, são esses projetos que eu estou tão envolvida, né? Então, realmente, a falha, a ideia é, quando a gente sente aquela tristeza toda, a ideia é, eu não posso viver algo que eu gostaria muito de viver. E a gente não está enxergando que pode não ser pelo caminho que eu acho que me traria aquela satisfação, aquela felicidade, mas outros caminhos vão me trazer essa felicidade do mesmo jeito. Então, isso é o mais profundo que eu vejo dessa interpretação, de que a gente está acreditando em algo que não é verdade, cada vez que está sentindo uma emoção negativa. Então, pense, por exemplo, na sensação de pânico deflagrada pela sensação ou medo de que ninguém gosta de você. Isso não poderia ser mais distante da verdade, porque mesmo que você realmente, momentaneamente, esteja numa situação em que
tem inimigos, ou que não deu certo num novo ambiente e você não fez amigos. Não é verdade que você não tem amigos na vida, que ninguém gosta de você no mundo. E mesmo que fosse verdade, uma situação excepcional, você não tem uma pessoa que gosta de você no mundo, nada muda o fato mais profundo, a verdade mais profunda de que você é uma pessoa que merece ser amada, que tem o seu valor, que tem uma contribuição única para o mundo e que isso vai passar. Essa fase não vai durar uma vida inteira. Você vai sentir que alguém te ama em algum momento. Então, é muito uma crença que vai ser eterno, algo que é passageiro, as emoções negativas, né? É quando a gente interpreta que algo muito grave está acontecendo, que realmente eu não vou sair dessa situação, que realmente eu vou continuar sendo rejeitado por tal pessoa. E pode ser que você não vai ser amado por aquela pessoa especificamente, que você tem focado tanta atenção, que talvez foi até uma obsessão na sua vida por muitos anos, mas a sensação de ser amado, ter um relacionamento que você tem trocas, em que você se sente íntimo de alguém, isso é uma realidade que tem muita chance de acontecer. Então, a sua tristeza, o seu sensação de desamparo, de desilusão, de não poder viver algo que você gostaria de viver, é ilusório, porque você está focando atenção em algo que está distante da realidade. Porque a realidade existem muitas opções no mundo, você é uma pessoa excelente, você tem muito a oferecer, é gostoso conviver com você, você tem qualidades únicas, que tem pessoas que buscam pessoas com essas qualidades únicas. Então, é mais ou menos isso. Não sei se deu para entender. Mas os exemplos continuam. É você perceber que às vezes você vai falar com o chefe ou vai fazer um telefonema e também o coração acelera ou te deu um medo diferente. De novo, tá te mostrando que você tá acreditando em algo que não é verdade. O que não é verdade? Que tem um risco real, concreto, que algo ruim vai acontecer. E o pior disso é que quando a gente acredita nessa realidade, aí a gente aumenta a chance de realmente acontecer um risco, porque é aquela história da profecia autorrealizadora, né? Se eu vou falar com o meu chefe e eu cronicamente, quando vou falar com ele, ficar tão nervosa que eu começar a gaguejar, não lembrar do que eu ia falar, cometer um monte de erros, aí ele pensa que eu não tenho nada para oferecer realmente e eu realmente corro risco de perder o emprego, né? Ou a pessoa que você ama, você vive desconfiado que vai parar de gostar de você. Aí você pega no pé da pessoa. Você gosta de mim? Você gosta de mim? Por que você gosta de mim? Mas eu fiz tal coisa, mas eu sou chato, mas eu. Chega uma hora que a pessoa fala, nossa, você é chato mesmo, né? Então, basicamente, a ideia aqui é a gente conseguir perceber quando a gente está numa emoção negativa que provavelmente tem um outro jeito de eu olhar para essa situação, que eu estou enxergando a situação com um olhar limitado agora. O olhar que a própria emoção me permite ver, porque nessa faixa de emoção eu não consigo ver de um jeito mais amplo, eu não consigo ver as soluções, eu não consigo ver que não é bem assim. Então, que basicamente eu preciso lembrar que tem um outro jeito de enxergar isso e que eu estou precisando me distanciar um pouco da situação, deixar que outras ideias venham na cabeça, talvez ter até contato com ideias de outras pessoas, um livro, uma leitura inspiradora, né, um áudio, alguma coisa que me ajude a pensar de outra forma e lembrar que existe muito mais no mundo. Então é a gente sair daquela sensação de não ter poder sobre a própria vida, porque a tristeza, o medo, essa ansiedade, elas mostram isso, uma sensação de você não ter controle sobre o que acontece com você, de que você não consegue escolher que o que você quer que aconteça com você vá acontecer. E isso é distante da realidade. Porque nós temos poder sobre a nossa própria vida, nós somos criadores da nossa própria vida. O que a gente escolhe pensar afeta o que acontece com a gente. Então, isso não poderia estar mais distante da realidade. Quanto mais você conseguir entrar em contato com ideias que te ajudem a retomar a sua sensação de poder sobre a própria vida, de determinar o que vai acontecer, de determinar como você se sente, e com isso mudar o que acontece com você, aí aquela emoção negativa passa. Então, essa é a mensagem que eu tinha para vocês e
Qualquer dúvida, me mandem, a gente continua a conversa sobre isso. Um abraço, até uma próxima.